Olá a todos e todas. Meu nome é Elisângela Rocha, sou professora de literatura, sou professora de História e Cultura africana e afro-brasileira, e vou conversar com vocês um pouquinho sobre literatura, né? Em especial literatura infantil africana e afro-brasileira, dando um pouquinho mais de ênfase à literatura afro-brasileira. Eu quero começar minha fala com uma frase de Mia Couto. Eu não coloquei aqui a referência, mas essa frase é de Mia Couto, e ele faz uma referência ao continente africano, que ele fala assim: este continente é ao mesmo tempo muitos continentes. A cultura africana não é uma única, mas uma rede multicultural em contínua construção. Por que eu considero esta frase importante, né, para iniciarmos a nossa conversa aqui? Porque o Mia Couto, ele está fazendo uma referência ao continente africano, à cultura africana. E quando nós colocamos, né, e quando nós referenciamos, nós pensamos nessa cultura africana dentro de um contexto, né, da formação cultural brasileira, nós temos mais um elemento, né? Se o continente africano, ele é muitos continentes, quando a cultura africana vem para o Brasil, nós temos uma outra leitura dessa cultura, né, quando ela se encontra com a cultura brasileira. E então é por essa linha que nós tentaremos conversar nesta aula. Bem, voltando, né, a essa nossa discussão, a essa nossa a nossa desculpa, peço desculpa. Estou me enrolando aqui. Voltando a essa nossa ênfase, né, a cultura africana e a cultura afro-brasileira, é importante, nós não conseguimos falar, né, sobre esse assunto sem nos referirmos à Lei 10.639. Essa lei, que ela foi instituída, ela foi sancionada em 2008. Esta lei, né, que nós já ouvimos falar em várias ocasiões, em várias situações, ela prevê o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas brasileiras, né? Em princípio, esta lei, ela surge para ser trabalhada na rede de ensino, né, a educação fundamental, a educação básica, né, que é o ensino fundamental e médio, mas esse ensino, ele acaba também se expandindo para o ensino superior, né? E nós veremos como isso acaba por se expandir também para o ensino superior. E é por esse motivo que nós estamos conversando aqui sobre esses assuntos, sobre essa lei, sobre que também não é apenas um assunto, não é apenas a lei, mas é também uma militância, né, em favor da inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas e na sociedade brasileira, né, entrar pelas escolas para fazer parte da sociedade brasileira, né. Essa lei, eu corrijo, né, eu falei que ela é uma lei que foi sancionada em 2003, em 2008, na verdade, ela foi sancionada em 2003. Essa lei, né, que em outra ocasião será esmiuçada, vocês terão uma aula que vai falar muito mais especificamente dessa lei, eu vou apenas me referir a ela como uma contextualização da nossa discussão aqui. Essa lei, ela é resultado da demanda, da luta, né, de uma luta histórica do movimento negro brasileiro, né. Não é uma lei que surgiu do nada, mas ela foi uma construção, né, uma importante construção histórica dos movimentos da militância negra brasileira, né. O que vai dizer essa lei, né? Essa lei, ela vai dizer que, a partir desse momento, a partir do momento em que ela é sancionada em 2003, torna-se obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas brasileiras, né? No ensino fundamental e no ensino médio. E como que vai ser, como que se dá esse ensino? Esse ensino, ele vai se dar
no contexto, em especial, né, de algumas disciplinas que são apontadas ali na lei, né, como as disciplinas de educação artística, literatura, história, mas, né, também em todas as disciplinas que compõem o conteúdo programático das escolas, né. O que nós vemos da aplicação dessa lei, né, que é um assunto para discutirmos em um outro contexto, é que muitas vezes essa lei, que também institui, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, que é o 20 de novembro, em muitos espaços, essa discussão, ela acabou dentro do espaço escolar, acabou restrita para o dia 20 de novembro, né? E a lei, ela não prevê isso. A lei diz que todo o conteúdo programático tem que ser atravessado por esse assunto. Por isso que é muito importante nós estarmos aqui neste contexto, né, conversando sobre sobre esse assunto, né, num contexto de ensino superior, né, que inclusive está previsto posteriormente nas diretrizes curriculares para o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira, porque assim como a lei é importante, igualmente é importante as diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, que vai dizer em que condições e de que maneira essa lei será colocada em prática, né? Essa lei, posteriormente, em 2008, por isso que eu me confundi com a questão das datas, ela vai ser ampliada, ela vai ser alterada, né? Essa lei, ela vai ser alterada pela lei 11.645, né, de 2008, e essa lei 11.645, além, né, de prever e colocar a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira, coloca também a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura indígena. Então, é uma lei que ela vai abarcar muitos outros assuntos, né? Ou seja, um espaço, né, uma possibilidade de trabalhar conteúdos referentes a povos historicamente excluídos do nosso espaço escolar, né? Conhecimentos que são, porque muitas vezes, quando nós estudamos as questões indígenas, nós vamos ver lá nos nossos livros didáticos que esse estudo, ele acaba sendo muito estereotipado, não apenas a cultura indígena, né? A cultura afro-brasileira também, né? De um modo muito estereotipado, relacionando, por exemplo, a história, né, do povo negro, da constituição do povo negro em nossa cultura, atrelando apenas a questão da escravidão, né? Então, nós ficamos presos nesse assunto, e a lei, ela vem justamente no sentido de transformar isso. Essa lei, ela vai alterar, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9394, né, de dezembro de 96, e vai estabelecer novas diretrizes, né? E essas diretrizes, a partir dessa lei, surgem, então, as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana, né? Esta lei, né, esta proposição e estas diretrizes, né, elas fazem parte do que nós vamos chamar de políticas afirmativas, né? Essas políticas afirmativas, elas são instituídas e implementadas após 2003, né? Então nós vamos ter uma série de ações, né, que aí nós vamos ter a Lei 10.639, nós vamos ter a criação do sistema de cotas, né, dentro das universidades brasileiras. Então, é um grande conjunto de ações que juntas, né, que nós vamos chamar de políticas afirmativas, né? E qual o objetivo, né, disso tudo, dessas políticas afirmativas? Dentre, né, uma série de fatores, está, né, o direito dos afrodescendentes se reconhecerem na cultura nacional, né? Porque se nós vamos pegar os livros didáticos, por exemplo, se nós pegarmos os livros didáticos, nós vamos ver que a história, né, dos afrodescendentes no Brasil, ela sofreu um apagamento, né? Então, é uma oportunidade que há de revisitar essa história,
né, e corrigir esse erro histórico, né, que é esse apagamento da presença, né, da cultura africana e afro-brasileira na constituição de nossa história, de nossa cultura, né. Essa lei, né, da qual as diretrizes curriculares, elas são o documento que vão nortear como essa lei vai ser aplicada, ela vai assegurar o direito de expressão de visão de mundo própria, né? Então, nós vivemos numa cultura eurocêntrica, né, brancocêntrica, e sabemos que em nosso país a nossa constituição social, cultural, étnica, ela não é totalmente eurocêntrica, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E também assegurar o direito de manifestar com autonomia individual e coletiva seus pensamentos, né? E aqui nós vamos ter um elemento muito importante, que é a expressão da religiosidade, dentre outros elementos, a religiosidade. A religiosidade, a música, todos esses elementos que compõem, que acabou fazendo parte da nossa cultura de um modo geral. Então, o que isso é importante? É importante, né, nós temos a lei, mas muito mais que a lei, né, a lei, ela pressupõe, ela normatiza, né, ela coloca o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira como obrigatório, mas são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais que vão dizer como que nós temos que fazer isso, né? E são nessas diretrizes, por exemplo, né, lá no artigo 7 dessas diretrizes, que são os direcionamentos, o norteamento para esse ensino, que está previsto como isso vai ser trabalhado nas instituições de ensino superior, né? Então, as instituições, o artigo 7º vai dizer, né, que as instituições de ensino superior, respeitada a autonomia que lhe é devida, incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares de diferentes cursos que ministram a educação étnico-raciais, bem como o tratamento de questões temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, né? Então, isso está no parecer do Conselho Nacional de Educação, né? Então, essa possibilidade de discutirmos aqui, né, a implementação dessa lei, a presença dessa lei, ela é assegurada pelas diretrizes e pelos pareceres do Conselho Nacional de Educação, né? E qual que é a importância disso tudo, né, dessas políticas de afirmação? Para que nós discutimos tanto, né, que nós temos que ter essas políticas de afirmação? Porque nós temos um dever histórico, né, de ressarcimento dos descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos, educacionais, sofridos sob o regime escravista, né, bem como as virtudes das políticas de branqueamento. A gente teve uma série de políticas de branqueamento, né, que não falarei agora, né, haverá uma aula sobre esse assunto, né, de como, inclusive, o ordenamento jurídico no Brasil, até 1988, ele traz toda uma série de ações, né, que eram ações de política de embranquecimento, eram ações de políticas de exclusão, né, por exemplo, era proibido que crianças negras frequentassem a escola, né, isso era lei, fazia parte de lei. Então, vamos pensar aqui no período da abolição, né, a lei de ressarcimento dos prejuízos aos senhores de escravos, e aos escravizados, aos povos escravizados, não houve nenhuma compensação, muito pelo contrário, né, foram jogados à margem da sociedade. E também, né, não podemos esquecer que, além de ressarcir, né, desses danos que são psicológicos, materiais, históricos, políticos, né, tem o objetivo de combater o racismo, né, e toda forma de discriminação. Porque nós precisamos pensar, né, que a escravidão, ela não é resultado do racismo, mas o contrário, né? O racismo é resultado da escravidão.
né? Então, nós temos uma história, né, que coloca, né, por exemplo, o racismo ele tem a ver com as relações de poder, né, com as relações de exploração, né? Então, a escravidão, ela ao fortalecer, né, o racismo, ao dar origem ao racismo, na verdade, né, ela coloca os indivíduos, os sujeitos negros como inferiores, né? Por esse motivo, nós sempre falamos que não há racismo reverso, né? Porque o racismo, ele não tem a ver apenas com o indivíduo, ele tem a ver com a relação de poder, né, que se estabelece por meio das relações de exploração, né, de um determinado povo, tá? Mas isso também é um assunto para uma outra ocasião, né? Então, o racismo, esse racismo que marca essa sociedade, né, a sociedade brasileira, ele é como um prolongamento, né, que vem desde os tempos da escravidão, né, que é a escravização de uma raça pela outra. Então, isso é importante, né, nós notarmos e colocarmos isso como central em nossas discussões, né, porque um dos principais objetivos, repito aqui, dessas nossas discussões, né, de pontuarmos e pautarmos esses assuntos, é justamente combatermos, né, o racismo que hoje está entranhado, seja estruturalmente, seja institucionalmente, está presente em nossa sociedade, né? Então, quando nós temos uma lei que ela nos dá a possibilidade de dar ancestralidade a povos tradicionalmente destituídos de sua história, né? Nós queremos também estudar a África a partir de sua ligação com o Brasil, né? De como a África ela é parte constitutiva de nossa cultura. Não é influência, ela é constitutiva, né? Então, se nós não tivéssemos ali, né, a nossa cultura, se nós pensarmos, né, de como a nossa cultura ela se forma a partir da junção, né, do encontro de três povos, né, que é o povo africano, o povo europeu e o povo indígena, né, num processo doloroso, sangrento, violento, né, que nós não podemos esquecer que foi um processo extremamente violento, não há nada de romantismo, né, se nós pensarmos lá nos estudos do Gilberto Freire, né, em Casagrande Senzala, quando ele coloca ali que nós vivemos numa democracia racial, né, e isso é uma grande mentira, né, e por muito tempo propalou essa ideia, por muito tempo defendeu-se essa ideia, né, e agora não há mais espaço para defendermos isso, né, então é importante que nós marquemos que esse processo de constituição da nossa cultura, ele foi violento, né, então agora nós temos que rever isso, né, nós temos que reavaliar, né, temos tentado reavaliar há algum tempo isso, mas é um processo muito, muito difícil, é um processo muito complicado. A lei já está aí desde 2003, né, nós estamos em 2021, lá se vão mais de 15 anos, né, da lei, e ainda há muito a avançar, né? Nós temos muito a discutir, muito a avançar, muito a cobrar, né? Porque, em especial, né? Em especial nos últimos 4 anos, nós tivemos um retrocesso muito grande numa série de conquistas que havíamos feito nesse aspecto. E então, por isso que é importante nós estarmos aqui, né, discutindo todos esses pontos, né. E a literatura, né, eu falei no início que eu iria falar de literatura, né, que eu sou professora de literatura, e como a literatura ela entra nesse contexto todo. Eu gosto sempre de falar, né, gosto não, né, a minha linha teórica para falar de literatura
sempre a partir dos pensamentos do professor Antônio Cândido, né? O professor Antônio Cândido, uma das suas principais defesas a respeito da literatura é que a literatura ela tem uma função humanizadora, né? E ele coloca também, né, um dos seus principais estudos, que é Literatura e Direitos Humanos, que ele vai dizer que a literatura ela é um direito básico do ser humano, né? A ficção e a fabulação, ela é essencial para nós, para nos tornarmos sujeitos, né? A mais que indivíduos, nos tornarmos sujeitos, né? Nos tornarmos seres capazes de transformação, né? E ele vai dizer também, né, que a literatura ela se manifesta através do ser humano, né? E ela tem essa função e esse papel de humanização, né? E ele diz mais ainda, né, que todos nós não conseguimos viver sem o que ele vai chamar de efabulação, né? Então, o tempo todo nós estamos imaginando, nós estamos criando, nós estamos sonhando, e isso é literatura, né? E como um grande humanista, ele vai dizer, né, que talvez não haja equilíbrio social sem literatura. Então, quando nós pensamos, né, que nós temos um caminho muito longo a respeito dessas discussões nossas, sobre racismo, sobre inclusão social, sobre representatividade, nós vemos que a literatura ela tem um papel essencial, né? E aí ele diz também, né, que a literatura ela tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, né? A literatura ela nos ajuda a transmitir valores, né, os valores que a sociedade coloca como importantes ou considera prejudiciais, né? Então, esses valores que nós colocamos como valores positivos e valores prejudiciais, eles estão presentes em várias manifestações, né? Seja na poesia, no teatro, na ficção, nos romances, né? E mais, né, a literatura, ela tem um papel, né, de denunciar, apoiar, combater uma série de questões que nós temos em nossa sociedade. Então, a literatura, né, em especial, vamos pensar aqui, né, vamos restringir um pouco a nossa discussão aqui. A literatura infantil e infanto-juvenil, ela é um elemento riquíssimo, né, para discutirmos o racismo, né? Então, a partir de 2003, há, inclusive, né, uma mudança no mercado editorial brasileiro para atender justamente essa necessidade de reavaliarmos e revisitarmos o que até então havia de representatividade do povo negro na nossa literatura, né? Não apenas na nossa literatura, vamos pensar aqui nos nossos livros didáticos, quando nós éramos crianças, né? De que maneira era representado o povo negro nos livros didáticos quando éramos crianças, né? Vamos além, vamos pensar aqui, vou pensar aqui na novela, vamos pensar nas novelas aqui como uma manifestação artística, literária também. Como que o povo negro sempre foi retratado nas novelas, né? E qual o papel, né, da literatura em reforçar e também em destruir, né, essas construções de imaginário, né? A literatura ela tem um papel formador de personalidade. A literatura ela não é inofensiva, né? Ela tem um papel de formador, né? Então, ela tem uma força de transformação, né? Então, não é à toa que sempre que nós queremos discutir, né, alguns assuntos, quando nós queremos falar, por exemplo, com crianças sobre a morte, sempre uma história nos ajuda a trabalhar esse assunto que é tão delicado e tão difícil para trabalharmos, né? Então, é por isso
que eu coloco, eu gosto, né, de pensar que, gosto não, né, isso já é algo, é um fato posto já, né, que esse papel de fortalecermos a representatividade, né, de fortalecermos a identificação com elementos positivos de nossa cultura, né, nós estamos falando especificamente do povo negro, se dá por meio da literatura, tá? E mais, né, não apenas isso, mas também a literatura, ela é um importante instrumento de desmascaramento, né? Porque quando ela denuncia, né, a restrição dos direitos, a negação dos direitos, né, ela está relacionada também à luta pelos direitos humanos. Então, quando nós vemos uma historinha infantil que vai falar sobre o cabelo, como o exemplo que eu vou mostrar mais à frente nesta aula, esta obra literária ela está tendo um papel importantíssimo na valorização da cultura, né, no fortalecimento da personalidade, do reconhecimento, da representação. Eu sempre gosto de citar um estudo da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana. Ela tem um texto que se chama O Perigo da História Única, né, que ela vai dizer que quando ela era criança, o acesso que ela tinha às histórias eram histórias, né, como a Nigéria foi um país colonizado, passou por um processo duríssimo de colonização europeia, foi colonizado pela Inglaterra. As obras a que ela tinha acesso eram obras de literatura infantil inglesa. Então, nessas histórias, ela via a princesa loira, ela via as princesas comendo maçãs, né, sendo que ela vivia na Nigéria, que é um país tropical. E ela vai dizer que por meio dessa história, ela não se identificava, né, e ela começou a escrever as suas histórias justamente com esse objetivo, com o objetivo de se representar e representar, né, o seu povo. E esse texto, né, O Perigo da História Única, ela se aprofunda e ela fala, inclusive, né, dos estereótipos que nós temos a respeito do continente africano. Então, é preciso que nós desmistifiquemos, né, tudo isso. O que eu falo com desmistificar? Desmistificar, por exemplo, parar, né, e isso já foi falado várias vezes, o que eu estou falando aqui não é nada de novidade, mas pararmos, por exemplo, de relacionar o povo afro-brasileiro apenas à escravidão. Então, isso não é de modo algum, né, uma característica do povo afro-brasileiro, não é. Né, isso foi uma condição que foi imposta, né, uma condição absurda que fez com que houvesse, inclusive, um apagamento, né, da história desse povo, que foi impedido, inclusive, de trazer, né, sua cultura, sua língua, suas lembranças, totalmente destituído de suas histórias, né, as abaiomis, a construção das bonequinhas abaiomis, elas vão mostrar muito bem isso, né, de como foi duro esse processo, violentíssimo, né, do processo de escravização, de como foi arrancado, né, do povo africano que vem para o Brasil, né. Então, quando eu coloco, né, esse perigo da história única, é que houve um corte nessa história, né? Quando a Chimamanda ela vai falar sobre isso, ela referencia, inclusive, esse corte que houve.
Então, nós temos uma história toda anterior ao processo de escravização. Só que essa história ela foi apagada, ela foi destruída. Então, quando o povo africano ele chega, né, na América, ele chega no Mundo Novo, a sua história é completamente transformada. Né, e nós passamos a ver o continente africano apenas como uma série de estereótipos, né, que não vou referir aqui agora quais são, porque não, né, a gente teria que discutir muito mais demoradamente essa questão, tá? E quando eu falo em literatura infantil, que eu falei, né, tudo isso sobre literatura, enfim, o papel da literatura, esse papel humanizador, esse papel de denúncia, esse papel de assegurar, inclusive, os direitos humanos, né, da literatura, fazendo toda uma referência ao estudo do professor Antônio Cândido, eu quero pensar um pouquinho agora na literatura infantil. Então, quando nós éramos crianças, né, tudo que nós recebíamos sobre literatura infantil era toda uma perspectiva eurocêntrica. Então, vamos pensar aqui nos contos de fadas. Eram histórias que sequer faziam parte de nosso imaginário, né? Nós não nos identificávamos com essa história, né? E nós passamos a ter consciência disso muito depois, né? Porque quando nós começamos a pensar, calma aí, mas nessas histórias, esses contos de fadas, não tem crianças negras, não tem crianças indígenas. Então, a literatura que nós recebíamos, né, até algum tempo no Brasil, ela era uma literatura totalmente eurocêntrica. E aí nós pensamos, para que serve uma literatura para crianças, né? A literatura para crianças, ela tem uma série de funções. Tá, vamos pensar aqui em funções pragmáticas, né, dessa literatura para crianças, pensar nas funções didáticas, né, mas, voltando um pouquinho ao que eu falei sobre humanização, né, sobre toda essa função psíquica da literatura, de formação do ser humano, nós temos que pensar que a literatura, ela ajuda, né, as crianças a conhecerem as formas do mundo, né, os modos de viver, né, conhecer o universo dos valores, os comportamentos, as culturas, os tempos, os lugares que não são especificamente o seu, né, exclusivamente seu, pode ser o lugar do outro, né, e eu penso, né, que quando nós analisamos as literaturas para crianças, a literatura afro-brasileira, por exemplo, que vai trabalhar com a valorização dos aspectos físicos, enfim, uma criança branca lendo essa literatura, ela vai se colocar no lugar do outro, né? E nós temos uma grande, né, um instrumento para desenvolvimento de empatia, né? E a literatura, ela também vai trabalhar no desenvolvimento cognitivo, né, esse contato com o mundo fantástico, o cultivo da liberdade, autonomia, e o Borges vai dizer, inclusive, né, que na literatura para criança a gente vai ter um equilíbrio entre o desenvolvimento da inteligência e da afetividade, a razão e a emoção, o utilitário e o estético, né? Então, essa literatura para criança, ela vai juntar todos esses elementos, né? Então, por que nós falamos sobre isso, né? Porque a literatura infantil para criança, né, quando nós pensamos ali nas representações e informações que essas literaturas trazem, vamos pensar numa obra de literatura infantil afro-brasileira, né, quando nós falamos, por exemplo, das religiões de matriz africana, enfim, ela vai trazer uma série de informações e representações para a criança, né? E além de
atuar, né, na formação leitora dessa criança, ela também vai atuar na formação identitária, tá? Contribuindo para uma afirmação positiva e não estereotipada, né, desse legado sociocultural de matriz africana que as crianças recebem, né? Então, por isso que nós precisamos, né, de trazer esses elementos, né, e trabalharmos esses elementos, essa literatura com nossas crianças, né? E aí eu vou até citar aqui, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar uma citação do professor Kabengele Munanga. O professor Kabengele Munanga é um dos grandes estudiosos no Brasil hoje da temática, né, em especial para discutir a construção e a representação do racismo no Brasil, e eu trago uma fala dele aqui, né, que ele vai falar sobre a cultura. Eu estou falando de literatura, então eu estou falando de um dos elementos que compõem nossa cultura, né, que ele fala assim, que é no contexto da cultura que nós aprendemos a enxergar as raças. Isso significa que aprendemos a ver negros e brancos como diferentes na forma como somos educados e socializados, a ponto dessas ditas diferenças serem introjetadas em nossa forma de ser e ver o outro, na nossa subjetividade, nas relações sociais mais amplas, né? Então, quando eu coloco aqui a literatura infantil, infanto-juvenil como central, né, eu não estou falando, né, como eu já falei anteriormente, eu repito, eu não estou falando somente como importante apenas para as crianças negras, mas também para as crianças brancas, né, que é o desenvolvimento da subjetividade, da empatia, do se colocar no lugar, no espaço do outro, tá? E quando nós pensamos e trabalhamos com essa literatura infantil para crianças, né, literatura afro-brasileira, nós queremos, e nós temos a oportunidade de focalizar o Brasil como múltiplo. O Brasil não é branco, o Brasil não é. O Brasil é um país múltiplo, tá? E também, né, depois vou mostrar algumas histórias aqui para nós compreendermos como se dá esse processo. Isso também nos permite desfazer uma ideia, né, de que as personagens negras como submissas ou retratando apenas o período escravista. Então, há toda uma transformação nesse processo de representatividade, né? Então, depois da lei 2639 de 2003, posteriormente a 11645 de 2011, né, cresceu muito o número de obras publicadas que atendem essa temática, né? Algumas, elas têm uma função meramente didática, né? Nós não vamos ver ali um aspecto estético muito forte, mas, por outro lado, nós temos o surgimento de obras riquíssimas, tanto no valor estético literário, quanto nessa função de educação também, né? Podemos dizer de educação. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. A minha lista não está muito atualizada, obviamente, né? Existem muito mais obras já publicadas, histórias, e aqui eu coloco não apenas as obras publicadas, né, e escritas por escritores brasileiros, mas também por escritores de outros países, né? Aqui As Tranças de Bintou. Desculpa, vamos lá, Tranças de Bintou, Menino Nito. As ilustrações, né, elas são essenciais nesse tipo de, né, nessa literatura para crianças, né, porque é por meio das ilustrações que
há, há um processo de construção da identificação. Mandinha, que é uma história muito bonitinha, e depois eu vou mostrar mais algumas obras, né? Mas o que se pretende, né, com isso? A professora Lúcia Helena de Oliveira Silva, da UEL, ela vai dizer, né, que o que se busca, e eu faço uma citação dela aqui, é que as orientações diferenciem os africanos como um dos povos formadores da população e cultura mundial, da simples visão dos escravos passivos, participantes dos ciclos da economia brasileira. O grande elenco de sugestões temáticas a ser abordado no ensino busca reforçar o respeito à diversidade de forma positiva, né? Por isso que são chamadas de medidas afirmativas, né? Afirmativas é uma palavra positiva, então o objetivo é transformar, né, esses estereótipos que sempre foram muito negativados e colocá-los como elementos positivos da, da constituição cultural. Eu tenho aqui outras sugestões para quem tiver interesse em se aprofundar, né? São algumas obras que são... Só um minutinho. São algumas obras emblemáticas nessa proposta, né? O Moobá, História de Princesas, da Kilsan de Oliveira. Como eu já falei, né, mais de uma vez, ainda um caminho muito longo para se seguir, né? O caminho é muito... Existe uma série de resistências ainda, né? E por que eu falo isso? Porque esse livro, o Maobá, da Kilsan de Oliveira, algum tempo atrás, ele foi indicado para uma escola, não vou me lembrar agora o lugar, mas eu lembro que era uma escola do SESI, e houve uma resistência, porque essa obra, o Maobá, História de Princesas, ela vai falar dos orixás, né, das princesas orixás. E, como nós sabemos, um dos aspectos mais difíceis, um dos preconceitos mais difíceis de se vencer no Brasil é o preconceito contra as religiões de matriz africana. Essa é uma obra lindíssima, história de princesas, né? Nós temos as princesas que não são apenas as princesas europeias, né? As princesas loiras, né? Nós temos aqui princesas africanas. O Rogério Andrade, Outro Contos Africanos para Crianças Brasileiras. Betina, da Dilma Lino Gomes. Alma Carioca, aqui são vídeos, Alma Carioca e Maria Capoeira, são alguns vídeos para, caso alguém tenha interesse em aprofundar essas obras. Então, dando sequência, eu vou falar... para nós termos uma ideia, né, das temáticas abordadas por essas obras, eu vou apresentar uma obra aqui, que essa obra já tem algum tempo, eu não vou me lembrar agora de que ano ela foi publicada, é A Mandinha, da Maria do Carmo Galdino, e é uma história que vai falar de uma avó, né, da Mandinha, da mulher, né, a mulher negra brasileira, que detém uma série de conhecimentos, né, as ilustrações são ilustrações lindas, que traz, né, uma descrição dessa avó muito bonita, muito sensível, né? A Mandinha era uma avó diferente, pele reluzindo, tons de bronze, olhos cor da noite com brilhos de estrela, né? Então, essa avó tinha lenço na cabeça, prendendo os cabelos de nuvem, andava com elegância que os muitos anos lhe permitiam. Passos curtos de gemido acompanhados, mãos disponíveis nas dores e alegrias, era assim, Mandinha.
Durante o dia, algumas merendas, biscoito de polvilho, broas embrulhadas em folha de bananeira, coalhada. Essa história, ela vai trazendo uma série de elementos, né, de composição da nossa culinária, por exemplo, que são contribuições dos povos africanos. Sementes de abóbora torrada, coquinho e torrões de rapadura. À noite debulhava histórias debulhava histórias ao debulhar o milho. Sabia cantigas de adormecer, o medo do escuro. Quanto aos segredos, Mandinha conhecia. Limas murchas no baú para curar. Gripes que insistiam. Laranjas colhidas no pé preveniam qualquer mal-estar que deixasse as crianças prostradinhas. Quer dizer, o conhecimento, né, da natureza, o conhecimento da medicina tradicional, né, dessa medicina ancestral. Então, é uma história que vai trazer chá de guaco para a tosse comprida, folha de bálsamo esmagada para cortes que sangravam e raspões que ardiam, raspas de mandioca para unhas arrancadas nas topadas. Né? Quando nós, que somos mais velhos, lemos essa história, nós nos remetemos a uma série de conhecimentos da nossa infância, né, de como as nossas avós nos tratavam, né, dos remédios caseiros, desse conhecimento da natureza, desse domínio que se tinha, né, das plantas medicinais, por exemplo, né, todos nós nos revemos nessa história. Uma cruz de palha na testa parava qualquer soluço, um naco de papel grosso no céu da boca estancava o sangue que corria pelo nariz. Nenhuma dor, nenhum mal resistia aos seus bons tratos. Mandinha de todos, madrinha de muitos. Mandinha tinha carinhos escondidos nos bolsos da saia. Chispava olhares para as desobediências, ria sonoros risos de falta de jeito dos pequenos diante da novidade do mundo. Inventava brinquedos, coisas não brincáveis, de sabugos de milho fazia-se bois. Chuchus tornavam-se diferentes bichos. Pedrinhas para jogar 5 Marias, sementes achatadas, redondas e esvoaçantes eram diversões. Mandinha. O mundo ficava encantado perto de uma avó assim. Tinha a firmeza de uma mãe misturada com ternura de madrinha. E tinha mais herança de mãe Teresa trazida da África. Né? Então, essa história, né, nós percebemos que ela é toda construída para chegar, né, a esse momento em que vai dizer, olha, de onde veio tudo isso? Como tudo isso hoje faz parte de nossa cultura? Por quê? Porque foi trazido da África, herança de mãe Teresa. Né? Eu havia pontuado que um dos objetivos, né, da lei, e depois proposto nas diretrizes curriculares, era justamente o dar ancestralidade a um povo que foi destituído de sua história, né, que foi privado de sua história. Então, quando coloca ali a herança de Mãe Teresa trazida da África, está restituindo essa história. Né? Num aspecto positivo, de uma maneira positiva, herança de fortaleza, de alegria, de amor e de dores. Né? O povo da resistência, o povo que resistiu, né? E que, a despeito de tudo que sofreu, mantém vivo toda essa história. Né? E, sobretudo, aquele jeito de juntar crianças que netas não sendo, sempre seria. Essa história foi contada por minha mãe sobre sua avó de coração. Aqui eu coloco essa imagem do Debré para lembrar, né, que há uma imagem aqui que nos remete. A imagem está presente. Caminho do sítio para as festas de Natal. Né? Então, quando a literatura infantil brasileira ela começa a se adequar, eu não diria adequar, mas começa a se voltar para esses assuntos, então a gente vai ter o surgimento de muitas obras, né? Mas antes eu quero lembrar que uma das primeiras obras, né, que vai discutir a questão, uma das obras pioneiras sobre a questão
da representação das crianças negras na literatura é Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, que é de 1980. Né? Então, de 1980 até 2003, quando nós vamos começar essa adequação do mercado editorial brasileiro, a produção literária que vai falar de crianças negras, que vai falar da cultura negra, que vai falar da valorização, né, da negritude, né, é estranho falar valorização da negritude, porque negritude já né, já pressupõe a valorização, é uma produção um pouco menor, né, então a partir da aprovação da lei, nós vamos ter essa mudança, nós vamos ter essa outra, né, essa outra perspectiva de publicações. Então, eu quero só... E eu quero mostrar uma obra, só um minuto. Deixe-me ver se eu consigo projetar esta obra, que é uma obra de uma das escritoras mais importantes hoje, né, que podemos colocar entre uma das escritoras com uma maior, digamos, representatividade, né, nesse contexto, que é a Kilsan de Oliveira. A Kilsan é a mesma que escreve o Mobá, que é a história que eu reporto da polêmica por ela discutir, por ela trazer na sua história a valorização dos elementos constitutivos da religiosidade africana, e ela escreve esse livro, né, O Mundo no Black Power de Taió. Nós vamos ver, né, que muitas obras, elas vão trabalhar em especial com a valorização dos aspectos físicos, o cabelo, a cor da pele, né, e para que as crianças compreendam, né, que esses elementos que fazem parte, né, da sua constituição física, eles têm uma história, né? Então, alguns estudiosos vão chamar, né, inclusive vão chamar, né, por uma estética do cabelo, né? Então há um retrato positivo, né, desses aspectos físicos, e como esses aspectos físicos, eles são importantes, né, para reconhecimento dessa identidade. Então, o Mundo no Black Power de Taió. As ilustrações, elas são ilustrações que remetem, né, à África, aos motivos africanos, as cores, os próprios, né, riscados. Taió tem 6 anos, é uma menina de beleza rara. Encantadora, sua alegria contagia a todos que perto dela ficam. Seu rosto parece uma moldura de valor que destaca belezas infinitas, né? Olha o aspecto da valorização das características físicas, né? Parece uma moldura de valor que destaca belezas infinitas. Seus olhos são negros, tão negros como as mais escuras e belas noites que do alto miram com ternura qualquer ser vivo. Do fundo desses olhos escuros saem faíscas de um brilho que só as estrelas são capazes de emitir. Essa criança, ela brilha, os olhos dela brilham, né? Ela é comparada às estrelas. Isso é muito importante, né? É importante a valorização, a criança se vê, né, nessa representação. Seu nariz parece mais uma larga e valiosa pepita de ouro. Palavras de amor. Sobre a cabeça, a parte do corpo de que mais ela gosta, ostenta seu enorme cabelo crespo,
sempre com um penteado chamado Black Power. Seu penteado faz maior sucesso porque Taió costuma escolher os enfeites mais divertidos. Mamãe, hoje quero meu Black Power repleto de florzinhas. E lá se põe a mãe a procurar florzinhas para enfeitar o penteado da filha. Essa valorização do cabelo, esse orgulho do cabelo, essa positivação da representação do cabelo é importante quando nós verificamos que no Brasil há casos em que as crianças na escola, por exemplo, recebem a orientação para ir com o cabelo amarrado. Que crianças? As crianças negras. Né? Então, é importante aquele aspecto da denúncia também da literatura, né? Que a literatura, aqui, essa obra, indiretamente, ela denuncia uma série de acontecimentos que, né, não no passado, não vou dizer no passado, até recentemente, nós acompanhamos, né? Amarra esse cabelo, corta esse cabelo, e o cabelo da Taió é lindo. Mamãe, hoje eu quero o meu Black Power repleto de borboletinhas. E lá se põe a mãe a procurar borboletinhas para enfeitar o cabelo da filha. Mamãe, hoje eu quero o meu Black Power com tiarinhas de trança feita com fios de lã coloridos, arrematado com uma linda flor. E lá se põe a mãe a trançar seus cabelos com fios de lã e enfeitá-los com a belíssima flor colorida. O Black Power de Taió é enorme, o tamanho da sua imaginação. Ela ama tanto os bichos, a natureza, os alimentos, as pessoas e os planetas, que por vezes projeta todo esse universo em seu penteado. Bem-humorada, quando seus colegas de classe dizem que seu cabelo é ruim, ela responde: meu cabelo é muito bom, porque é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, porque não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso. Quando retorna para casa pensativa, com toda a falta de gentileza dos colegas, Taió projeta seu penteado, mesmo sem se dar conta disso, todas as memórias do sequestro dos africanos e das africanas, sua vinda à força para o Brasil nos navios negreiros, os grilhões e correntes que aprisionavam seus corpos. Tudo isso está bem guardadinho no fundo da sua alma. Mas quando recupera seu bom humor, é capaz de transformar todas as lembranças tristes em pura alegria, projetando em seu penteado todos os sons e cores alegres das tradições que negros e negras conseguiram criar e preservar, como as danças, os jogos, as religiões de matriz africanas, as brincadeiras, os cantos, as contações de história e todos os saberes demonstrando que nem correntes, nem grilhões conseguiram aprisionar a alma potente dos seus antepassados, né? Isso aqui me fez lembrar muito das bonequinhas Abayomis, né? As bonequinhas Abayomis, muito mais do que uma referência histórica, elas são uma marca da resistência, né? Incrível mesmo é Taió. Nem enquanto dorme, seu penteado fica desabitado. Por vezes, ele é povoado por seus ancestrais, os zelosos orixás que a protegem, e não a deixam se esquecer de que é descendente da mais nobre casta real africana. Quando amanhece, Taió acorda com uma alegria capaz de contagiar toda a cidade onde mora. Seu corpo se ilumina. Olha para sua mãe, linda como ela, e tem a certeza de que nasceu mesmo de uma rainha. Assim faz Taió. Todas as manhãs ela se levanta da cama, com certeza de que é uma princesa, e como de costume projeta seu penteado a mais exuberante coroa de palha da costa, búzios e ouro. Taió é o que todas as outras meninas como elas são. Princesas que vivem a carregar sobre seus penteados as suas coroas reais, mesmo que não as vejam quando estão acordadas. E aí a autora, né, coloca aqui uma série de explicações, né, o que é o Black Power, né, o que é ancestral, o que é... Essa obra da Kiyosande Oliveira é um exemplo
perfeito, né, de como essa literatura, ela pode atuar no sentido do que a gente pode chamar de empoderamento mesmo, né, o empoderamento, ela vai inclusive mencionar ali o fato de as outras crianças dizerem que o cabelo dela não é um cabelo, que o cabelo dela é ruim, né, quantas crianças na escola, né, a vida toda ouviram isso. Então, é uma obra que vai servir tanto para empoderar a criança, né, para reconhecer a sua ancestralidade, reconhecer sua história, né, de como de onde vieram, né, as suas raízes, né, como também para as outras crianças, né, o desenvolvimento da empatia. Deixe-me ver. Tati, acho que já passamos de 1 hora aqui. Tranquilo, Elisângela. Tá bem. Então, eu vou continuar, eu vou trabalhar mais uma obra aqui. Tá ótimo. Vou exibir mais uma obra que também vai nessa mesma linha, né, que, como eu falei, alguns estudiosos vão chamar, né, de a estética do cabelo, que é o cabelo de Lelê. Deixe-me ver aqui, eu acho que eu não vou conseguir projetar inteiro. Só um minuto, desculpa. Pronto, consegui. Quero pedir desculpa, houve uma interferência aqui. Só um minutinho. Pronto. Peço desculpas, houve um probleminha aqui. O Cabelo de Lelê, né? O Cabelo de Lelê é uma história sobre uma criança, né? Que assim como a Caió, é uma criança que tem uma relação, né, com o cabelo, mas o Lelê, ele não gosta do que vê, né? E o Lelê pergunta, né? De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga para lá, puxa para cá, jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar, pensa Lelê, no canto a cismar. É uma historinha muito poética, cheia de rimas. Fuça aqui, fuça lá. Mexe e remexe até encontrar o tal livro, muito sabido, que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta a trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rolado, são tantos cabelos, tão lindos, tão belos. E nós temos aqui uma imagem lindíssima, a ilustração desse livro é incrível, que tem uma série de diferentes cabelos, diferentes penteados, fitas, faixas, turbantes. Lelê gosta do que vê. Agora, o Lelê gosta do que vê. Por que que o Lelê gosta do que vê? Porque ele sabe que há uma história. Ele se reconhece nessa história, ele se identifica com essa história,
né? Vai à vida, vai ao vento, brinca e solta o sentimento. Olha que lindo, ele começa a curtir o próprio cabelo. Descobre a beleza de ser como é, herança trocada no ventre da raça, do pai, do avô, de além-mar até. O negro cabelo é pura magia, encanta o menino e a quem se avizinha. Lelê já sabe que em cada cachinho existe um pedaço de sua história, que gira e roda no fuso da terra, de tantos cabelos que são a memória, né? A memória é um cabelo também, né? E ele percebe que a sua memória também está nesse cabelo, né? Que ele descobre agora que é lindo. Lelê ama o que vê. E você? É uma historinha muito bonitinha, né? Que cumpre, né, um papel bastante importante, bastante relevante, né, nessa nossa discussão toda, né, de valorização das raízes culturais, das raízes e era isso um pouco que eu queria mostrar para vocês, falar sobre literatura infantil, né, de como eu acredito que a literatura infantil ela é um importante instrumento nesse processo todo, né? Que nós temos muita coisa publicada, eu mostrei apenas algumas coisas aqui, né? Mas nós temos muito mais obras, né, dessa temática, desse assunto, e que há um mundo inteiro aí para descobrirmos, né? E isso que eu falei, basicamente, exclusivamente da literatura infantil, literatura infanto-juvenil afro-brasileira, né? Mas hoje, né, no Brasil, é possível nós identificarmos e localizarmos uma série de obras de literatura infantil africana, né? Nós já temos acesso a várias, né, dos países africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, que tem uma produção para criança bastante significativa, bastante rica, né, esteticamente, e essas histórias, elas são importantes também para, retomando lá aquela frase do início da minha fala aqui, né, a fala do Mia Couto, que é para descobrirmos as diferentes Áfricas, né, esse continente que é múltiplo, né, e que tem uma grande parte dele no Brasil, né, que a África que nós temos no Brasil é uma outra África também, né, um outro modo de visitarmos e conhecermos a África também. Então, isso era um pouquinho do que eu queria falar para vocês sobre literatura infantil afro-brasileira. Espero que tenha sido uma boa contribuição. Muito obrigada. Maravilhoso. Elisângela, fique à vontade se você quiser continuar online, se precisar ir, tudo bem. Muito obrigada pela sua fala. Eu vim aqui mostrar algumas bonecas e em seguida eu explico para vocês a construção da boneca Bayomi. Então, essa daqui eu mandei fazer por uma artista moroense, que é uma Mulher Maravilha negra. Tá vendo? A artista Juliana confeccionou para mim. Pediu uma Frida. Então, acho que na minha infância não tinha, né? Então, a gente cresce e acaba curtindo. Olha só, a Frida. Foi feita uma Frida negra. Essa daqui foi uma artista de Campo Mourão. Você pode reparar que ela tem asinhas, olha. Que também negra. Uma há muito tempo, de cabelinho cacheado também. E não pode faltar o nosso super-herói, né? Dá pra ver? Aí. Olá, gente.
boa tarde. Meu nome é Tatiana e agora eu vou explicar para vocês como se faz boneca Abayomi. Então, para quem não conhece a boneca Abayomi, são essas bonequinhas feitas essencialmente com um tecido em que é dado nós e alguns retalhos. Então, eu vou utilizar um tecido que tem uma certa elasticidade com algodão. Ele é essencialmente preto. Então, esses dois tecidinhos aqui vão dar lugar ao corpo da Abayomi, tá? Então, eu vou utilizar os tecidos pretos, que são essencialmente preto para representar todo o povo africano, né, da vinda, principalmente na construção do povo brasileiro, né, a identidade afro-brasileira, então vem a vinda dos africanos para o Brasil, e a gente utiliza a Abayomi para ser didático, principalmente com crianças, explicar a questão dos navios negreiros, a questão de resistência. A Abayomi foi criada na década de 1980 pela Lena Martins, que é uma artesã e professora em São Luís do Maranhão. Então, ela criou nos anos 80 e a gente costuma contar essa história para criança, né, que mesmo estando num navio tumbeiro, como também é chamado navio negreiro, as mães com muita pouca estrutura ainda conseguiam fazer bonecas, né? Se você for pensar que essas mães arrancavam o tecido das suas roupas para fazer boneca criança no navio negreiro, se tivesse não teria com que brincar. Então, a gente costuma dizer, a Abayomi é da língua Yorubá, né? Hoje seria a região da Nigéria, e significa meu presente para você, tá? Ou o melhor de mim para você. Então, primeira coisa, eu pego um dos tecidos, eu deixo ao lado. O primeiro tecido, eu vou dar um nó logo acima, dessa forma. E aí, nessas pontas, eu vou dar um nó também. Então, ó, vem aqui, dou um nozinho. Então, quando a gente vai para aplicar essa oficina, a gente já leva tudo cortadinho, porque as pessoas só se encarregam de fazer um nó, uns nós, tá? Então, fica dessa forma, eu vou ter o corpo da Abayomi, então seria a cabeça e os pés. E aí, o outro tecido, eu vou dar um nó dessa forma, ó, ele abraça, que vão ser os braços. Então, ó, essa ponta que fica sozinha fica sendo a cabeça e eu passo o tecido fazendo os braços dessa forma, tá? E aí eu vejo aqui mais ou menos, dou mais um nozinho para fazer os bracinhos. Então, corto aqui o que tem de excesso, meço o outro bracinho e passo um corte. E dou mais um nó. Tá? Medir mais ou menos o tamanho e corto o excesso. Tá? A gente costuma cortar o excesso só para ficar mais bonitinho. Tá? Não é necessário o uso de tesoura se você cortar certinho. Então, é dessa forma. Então, aqui é um nó, passei um tecido, dei um nó nas pontas e nó e nó. Ok. Aí eu vou fazer o corpinho da Abayomi. Como é feito o corpinho da Abayomi? São tecidos, então eu vou utilizar esse tecido aqui, tá? Que ele é florido, são retalhos. Vou passar a tesoura. Aqui, ó, eu reduzi um pouco o tamanho dele. Corto aqui em cima, passo um cortezinho para passar a cabeça da
essa parte superior eu vou passar pelo tecido, tá? Fica sendo a cabeça da Bayomi vestindo a roupinha, tá? Então, aqui é um braço da Bayomi, aqui o outro braço, e na parte inferior a perninha, as perninhas, certo? Vesti a minha Bayomi. Ok, então olha, nesse tecido eu tenho um verde aqui das flores. Ok, então eu vou passar um tecidinho verde. Dou um nozinho aqui. Opa, não ficou muito legal, só um instante. É mais fácil apoiar na mesa e dar esse nó. Gente, eu coloquei legenda porque caso alguém queira ler, né, não possa ouvir e queira ler, tem essa opção. Então, olha, passei no corpinho da Bayomi e dei um nó atrás. Tá vendo? Aí, para deixar bem legalzinho, eu vou lá e dou mais um nó, para ficar bem seguro e corto o excesso. No geral, quando a gente vai para a oficina, a gente leva tudo cortadinho já, não precisa, para não depender de tesoura. Então, fui lá, ó, cortei a parte de trás, aí a Bayomi ficou dessa forma, tá? Aí eu tenho os braços, o vestido e os pezinhos. Aí, a gente sempre pede que o tecido seja preto, né, para remeter aos povos da África. E aí eu vou fazer o cabelo da Bayomi. Então eu venho aqui, ó, dou uma picotadinha para representar o cabelo. Se fosse fazer de fato o cabelo, seria um cabelo crespo, que é o cabelo que nós, pessoas negras, temos. Na maioria, não que seja exclusivo. E aí eu vou fazer um turbante. Vou colocar um turbantezinho laranja. Deixa eu pegar um tecidinho aqui. Não, vou colocar azul. Vou fazer um turbante azul. Então, olha, aqui é a frente da minha Bayomi. Eu vou envolver a cabeça dela e dar um nó em cima. Só um instante que é mais fácil apoiando na mesa. Então, eu estico o tecido. Eu estico o tecido, apoio na mesa e puxo lá para cima um nozinho. E eu já mostro para vocês. A gente costuma dizer que é artesanato, porque é feito com as mãos, mas, sobretudo, é uma arte. Cada pessoa que faz a sua Bayomi vai sair de uma forma. Então, ó, fica desse jeito. Eu envolvo a cabeça da Bayomi e dou um nó lá em cima. Tá? Dado um nó, vai ficar dessa forma. Olha. Então, a Bayomi essencialmente não tem rosto, porque ela representa todos os povos da África, né? Que comporam a população afro-brasileira, que compõem a população afro-brasileira.
A gente não coloca olhos nem boca na Biomi, porque ela representa todos esses povos que nós temos na formação do Brasil, tá? Aqui está a minha Biomi, certo? E agora eu vou fazer novamente uma Biomi. Ah, vou mostrar algumas Abayomis para vocês. Essa daqui, que é uma Abayomi que representa Oxum, a cor de Oxum é amarela, então a gente diz, essa daqui é Oxum. E o dia de Oxum, se eu não me engano, é sexta-feira. Aqui eu tenho umas Abayomis pequenininhas, tá? Então, da mesma forma que você faz uma grande, você pode fazer uma bem pequenininha, tá? Como o brinco, essa daqui. Então, é só fazer a Biomi e colar atrás. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Colar atrás um gancho de brinco e esse daqui é o que prende o brinco. Então, ela é removível. Ok? Aqui. Então, ó. Aqui eu tenho algumas abaiomis de brincos. Então, vou ensinar para vocês. Essa daqui. Essa daqui eu comprei, se eu não me engano, da Maquena, que aparece aqui com a gente. Ela fez uma entrevista falando sobre bonecas pretas, tá? Então foi com ela que eu comprei. Para quem não conhece, a Maquena é a avó da MC Sofia. Então aqui são três abaiomis diferentes, tá? Então, é o mesmo procedimento da Biomi que eu expliquei anteriormente, só que aí eu vou colocar um gancho de brinco nela, tá? Então, ó, eu vou usar esse tecido aqui, vou cortar ele. Cortei na metade, tá? Vai ficar um pouquinho menor, porque vai ser uma Biomi para brinco, né? Não, esse aqui ficou muito pequeno. Deixa eu pegar o maiorzinho. Que eu tenho que ter um espaço para manipular. Então, dois tecidos pretos. Esse maior eu vou fazer as pernas e o corpo e a cabeça. E esse daqui vai ser os braços. Então, vamos lá. Primeiro procedimento, nó em cima. Então, representa a cabeça da Biomi. Agora, vou para os pés. Então, um nó aqui embaixo. E mais um nó aqui embaixo. Então, dois nós aqui embaixo e um nó apenas em cima. Tudo bem? Então, agora eu vou passar. Dou um nó aqui. E já mostro para vocês. Dessa forma. Assim. Certo? Passei um nozinho. Aí. Só um instante que a bateria tá acabando. Continuemos. Então, dou um nozinho aqui na ponta. Ah! Nozinho na ponta.
outro nozinho na ponta. Prontinho. E tá pronto o corpinho da Baiomi, tá? Então, ó, aqui na cabeça, eu dou uma picotadinha. Que simboliza o cabelo da Baiomi. Certo? E vou pegar uns tecidinhos aqui, cortar um tecidinho para vesti-la. Vamos lá. Ok. Então, ó, aqui, cortei em cima. Então, ó, esse buraquinho vai passar a cabeça da Baiomi. Até fiz um pouquinho grande, mas não tem problema. Não precisa ser tão grande como eu fiz, tá? Então, passo os braços da boneca e a cabeça fica. Então, ó, corpinho e a cabeça. Beleza. Então, eu passo um laço aqui em volta da roupinha da Baiomi, tá? Dessa forma. Envolvi a Baiomi, passei o tecido em volta, aqui, dou um nó. Dado um nó, dou mais um nó. E finalmente, tô com a Baiomi vestida. Ok? Corto o excesso do tecido, tá? Esse excessozinho eu vou cortar. E vou fazer o turbante da Baiomi. O turbante é um tecido pequeno, um pouco menor que o primeiro que eu utilizei, e vou envolver a cabeça da Baiomi. Então eu passo, ó, tá vendo? Eu só dou um lacinho, um laço envolvendo a cabeça dela. Aí. Então, ó. Dessa maneira. Tá vendo? A cabecinha dela. O tecido que sobrou, eu vou remover, tá? Dou uma removidinha no excesso. Ok. Deixo tudo certinho pra minha Baiomi ficar viradinha pra frente. Prontinho. Tá aqui a Baiomi. Certo? Quando que ela vira brinco? Eu vou usar uma pinça
E um gancho de brinco, um anzol. Então aqui, ó, eu vou abrir esse anzol. Tem uma bolinha e uma serpentina nele. Então eu abro esse ganchinho. Venho aqui atrás da Baiomi, e atrás dela. E faço um ganchinho no tecido. Passando o gancho, esse ganchinho no tecido, eu venho com a minha pinça e fecho. Vocês podem usar um alicate. Opa, escapou. Você pode usar um alicatinho se achar mais fácil. Eu vim com a pinça, que era o que eu tinha mais à mão. Engancho. Isso. Ixi, enganchei muito na ponta. Eu vou enganchar aqui e já mostro para vocês. Olha, dessa forma. Não sei se dá para ver, eu dei uma enganchada na Baiomi. E aí eu só tenho que fechar esse ganchinho, porque senão vai escapar. Ok. Fechei o ganchinho. E aí tá pronto meu brinco de Abaiomi. Tá? Aqui, ó. Vou colocar para vocês verem. Fica dessa forma. Opa. Tem que colocar certinho para que a frente dela fique virada para fora. Prontinho. Aqui. Tava meio tortinha. Aí, tá vendo? Um brinco de Abaiomi. E para fazer um chaveiro, eu tenho essa Abaiomi pronta. Eu vou pegar um gancho, uma argola, na verdade, e passo essa argola pelo tecido. Então, eu venho com a argola e passo essa argola atrás da Baiomi e deixo ela como um chaveiro. Certo? Então, se a gente for comparar, esse brinco da Baiomi, olha, foi uma pessoa que fez. E esse daqui foi outra pessoa. Então, a proporção que você vai dar fica a seu critério. Tá? Essa Baiomi aqui ficou um pouquinho mais gordinha. Olha, ficou maior. Essa daqui ficou menor. Então, cada pessoa que fizer
vai dar o seu estilo, vai fazer de uma forma. Então, toda Biomi é diferente uma da outra, porque são pessoas diferentes que estão fazendo a Biomi. Tá vendo? A minha Biomi, essa Biomi que eu comprei da Maquena. Eu acho que por hoje, muito boas ideias, gostei muito. E quando Lindo. você vir para o Brasil, a gente faz um brinquinho para você desfilar pela Europa com o meu Ah, prêmio. tá bom. Vou cobrar. Ah, obrigada, viu? Ótimo. Eu é Muito que bom. agradeço, eu é que agradeço. Então, gente, nós vamos disponibilizar aqui as nossas fontes, né? E nós ficamos abertos a vocês nos procurarem, caso tenham dúvidas. E a gente se vê no próximo vídeo. Certo? Tchau, gente. Obrigada, Elisângela. Até Nada, mais. até.